epá, mal sabia eu que tu eras o gajo, eras um dos gajos que tinha dado testemunho. Muito bom, pá. Podes ver um vídeo do Twitter. Posso fazer várias coisas, malta, mas hoje vamos começar aqui com duas cenas fortes. Esta stream. Ok? Depois vamos ao resto dos temas e ao resto das coisas. Já lá vamos. A primeira é esta. Eu aqui há uns tempos atrás falei-vos de uma demanda, de uma demanda, de uma cena que eu descobri, ok? Sobre mim, no fundo, sobre a minha existência. Epá, e isso acaba por não dar em nada, pá, não fui muito mais a fundo, mas agora sinto que quero ir mais a fundo. Ok, portanto, alguns de vocês devem se recordar de eu vos ter dito que descobri que o meu nome familiar era uma mentira. Ok? Portanto, basicamente eu pá, vivi a minha vida toda sendo Tiago Pereira e descobri que afinal o meu nome de família devia ter sido outro. Pronto, alguns de vocês já sabem, eu já falei aqui várias vezes sobre isso, já brinquei muitas vezes com isso, mas efetivamente, pá, tendo falado um bocadinho com os meus avós sobre esta problemática, não é ao contrário, é Pereira Bratanha. Ahm, Tendo falado um bocadinho com os meus avós sobre isto, pá, percebo que isto realmente tem uma importância maior do que aquilo que as minhas brincadeiras lhe dão, ou lhe atribuem, ok? Primeiro que tudo, pá, a minha família vive sendo Pereira há pá aí 4 ou 5 gerações, ok? Portanto, há 4 ou 5 gerações que a minha família indevidamente se chama Pereira. Aliás, ela não se chama indevidamente Pereira porque nós efetivamente somos Pereira, portanto não vamos deixar de ser. Mas o nosso último nome não é esse, ok? Ou não devia ser esse. Pronto. Então, isto tudo que foi baseado numa cena que os meus avós descobriram, pá, não sei como é que o meu avô chegou até este livro, ok? Mas tudo isto começou quando os meus avós adquiriram há bastantes anos este livro, ok? Que se chama Livro de Linhagens da Vila de Nisa, um mapa de identidades, ok? Pá, isto é um livro muito específico, que deve ser muito difícil de encontrar, mas que estava à venda em Nisa, aparentemente, ok? E portanto, isto tem aqui as famílias de Nisa todas documentadas, ok? Grande parte das famílias de Nisa, as mais antigas pelo menos, estão aqui documentadas, ok? Portanto, houve alguém, neste caso foram duas pessoas, dois autores. Segundo descobri agora, da última vez que fui a Nisa, eram pai e filho, ok? Fizeram este trabalho documental de basicamente tentar perceber, pá, quais é que eram as famílias, quais é que eram as origens dos nomes, os apelidos, etc. E então documentaram tudo neste livro, ok? Isto é um livro que tem, ora bem, isto é muito engraçado. Isto é muito engraçado, já lá vamos. Eles têm aqui as fontes, o que é ainda mais interessante. Pronto, este livro tem imensas páginas, ok? Isto nem está. Tem 400 e tal páginas. Pronto, 400 e tal páginas. Pá, e eles foram a vários sítios, olhem. Está aqui as fontes bibliográficas. Eu passo a ler. Olá, Branquinho. Passo a ler-vos. Então, manuscritas. Arquivo Distrital de Porto Alegre. Registros paroquiais de Nisa. Registros paroquiais do Conselho de Nisa. Alpalhão, Areza, Mieira do Tejo, Montalvão, São Matias, São Simão e Tolosa. Registros paroquiais de Castelo de Vide. Registros paroquiais de Porto Alegre. Provedorias de Porto Alegre. 2. Conservatório do Registro Civil de Nisa. Registros Civis de Nisa. Arquivo de Santa Misericórdia de Nisa. Arquivo Paroquial de Nisa, Arquivo da Câmara Municipal de Nisa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Biblioteca Nacional de Lisboa, Obras e Estudos Especializados em Genealogia, Historiografia Local. E tudo isto culminou na análise que estes senhores fizeram, tanto da família da minha avó do lado do meu pai, como da família do meu avô do lado do meu pai. Eu eventualmente quero fazer um estudo da minha genealogia no geral, ok? Pá, eu tenho um amigo meu que é bem interessado por isto, o Tó, by the way, também é a pessoa que nos vai fazer o D&D, e o Tó já se predisposicionou, já se predispôs a ajudar-me com isto, e eu vou requerer a ajuda do Tó bastante nesta situação. Mas eu vou querer investigar, sobretudo para já, a família do meu pai, porque é aquela que me atribui o nome de família, não é? Vocês sabem que em Portugal é assim que funciona. Hoje em dia já pode ser ao contrário. Vocês já podem
vocês já podem, pá, uma mãe já pode dizer que quer o nome, o último nome no filho, pá, e pronto, depois resta a vocês concordarem ou não, mas isso pode acontecer, vocês podem pôr a ordem, podem mudar a ordem dos apelidos, ok? Antigamente não se podia fazer, por isso é que antigamente, normalmente, o nome familiar passava tipo de primogénito em primogénito, ou tipo de filhos homens para filhos homens, não é? Pronto, era assim que passava o nome familiar, porque as mulheres normalmente ficavam com o segundo, com a segunda slot do apelido e depois. Não me vou passar a chamar André. Qual é a finalidade? A finalidade, para mim, é restituir o meu nome familiar. Eu quero restituir o meu nome familiar. E agora perguntam porquê? Porque sim, porque quero. Porque faz sentido. Porque é a minha herança e porque faz sentido. Pá, imaginem, eu quando vou às terras alentejanas, sinto coisas. Quando lá vou. Sinto. Sinto cenas. Tipo, é a origem da minha família, meu. A minha família começou ali. E eu quero perceber onde. Também quero ter um apelido Beto. Isso também é uma das partes. Ok? É verdade. Não vou mentir. Mas é pá, já que eu tenho... Já que eu tinha... Era suposto eu ter um apelido Beto, porque é que eu fiquei sem ele? Percebes? Não faz sentido. É que não faz... O que me irrita nisto nem é a cena de eu ter um apelido não Beto. Porque Pereira não é um apelido assim tão mau. Ok? Era pior se fosse Costa. Estou a brincar. Não, mas imagina, não é assim tão mau. A minha cena é... Porquê é que eu fiquei sem isto? Percebes? Porquê é que eu fiquei sem isto? Isto não faz sentido. Para mim irrita-me só. Porque eu sempre fui um puto bem interessado em história. Sempre adorei história. Ok? Sempre adorei história. Tipo, desde sempre, desde miúdo. E para mim, não me faz sentido nenhum, tipo, isto acontecer. Eu acho que os nomes familiares deviam ser preservados. E se não são, tem que se perceber o porquê. E eu gostava genuinamente de perceber o porquê. O que é que aconteceu aqui, sabem? Porque neste livro, epá, eu até vos explico, olhem, eu até fui depois também à família da minha avó, que a minha avó também identificou aqui no livro a família dela. E portanto, no caso da família dela, eu até vos vou dizer quem são. Isto vem dos... São os fartos. Os fartos de Nisa deram origem à minha avó. E os fartos de Nisa estão aqui desde 1624. Ou seja, a família da minha avó, do lado do meu pai, está documentada desde 1624. Malta. O meu antepassado mais longínquo, que eu tenho noção, é este senhor, o Diogo Vaz Farto. O Diogo Vaz Farto é o meu antepassado mais longínquo. Eu até vos vou dizer onde é que ele chegou. Esperem lá. Pronto, são fartos, não é fardos, é fartos. Então eu vou-vos dizer. Olhem, Diogo Vaz Farto, o meu antepassado mais longínquo, deve ser o meu avô, ok? Casou em 1624, não nasceu, ok? Casou em 1624 com uma mulher chamada Maria Fernandes, ok? Tiveram 2 filhos. O Diogo Vaz Farto, ou seja, o primeiro, e depois, ou o segundo, neste caso, e depois uma pessoa que se chama N Farto, que eles não conseguiram documentar o nome. E esse N Farto foi quem deu origem, o segundo filho do Diogo Vaz Farto, deu origem à minha família do lado da minha avó. Ok? Portanto, esse N Farto casou com N, eles também não sabem quem é, portanto são 2 pessoas que eles não sabem quem é, e tiveram Manuel Dias Farto, natural do Pé da Serra, casou, não se sabe o nome, com Maria Gonçalves, natural de Vilar de Boi, Vila Velha de Ródão. Moradores que foram no Monte do Pé da Serra, São Simão. Essas 2 pessoas, isto, esperem lá, eu só quero perceber se isto vai dar ao meu lado, que eu não tenho a certeza que vá. Não, não vai, isto não vai dar ao meu lado. Eu é a 2B, ok. Então, estas 2 pessoas... o quinto filho deste casal, do N Farto com outra pessoa, que não se sabe o nome. O N é, para dizer, tipo, um nome que não sabe quem é. É um farto, aleatório. Tiveram um quinto filho chamado Veríssimo Dias Farto, ok? Portanto, o Veríssimo Dias Farto casou em 1764 com a Maria Rodrigues, ok? E tiveram um filho chamado Joaquim Manuel Dias Veríssimo Farto Figueiredo. Porra! Caraças, este tinha muitos. Este aqui não se fartaram de pôr nomes. Joaquim Manuel Dias Veríssimo Farto Figueiredo. Que eu ainda não sei qual é a relação desta pessoa com a minha avó. Mas já lá vou descobrir.
Então, esta pessoa por si teve do primeiro casamento o Francisco Curado Farto, ok? Que casou em 1818 com a Tomásia Semedo Gaspar, filha de Caetano Gonçalves Diniz Gaspar. Isto é só consanguinidade porque os Semedos também andaram aqui. Esperem lá. E tiveram, por sua vez, o João Curado Farto. O João Curado Farto era o trisavô da minha avó. Agora vejam bem. Isto já há 4 gerações antes destas. Aqui documentadas. Era o trisavô da minha avó. Tomásia era um nome, rijo. Pronto. O João Curado Farto casou em 1849 com Catarina da Piedade, que era filha do Manuel Caldeira e da Beatriz da Conceição. Tiveram o José da Cruz Farto, que é o bisavô da minha avó, e esse casou com Isabel da Graça de Inês Rolo, que era a bisavó da minha avó, do lado do meu pai, ok? Por si só, tiveram o Valério de Inês Semedo, que é o meu bisavô Valério. Não, é o meu bisavô Valério, que era... Não era nada o meu bisavô Valério. Esperem lá. Era o meu trisavô Valério, sim, que era o avô da minha avó. Portanto, era o meu trisavô. Sim, era o meu trisavô. Pronto, o meu trisavô, Valério, casou em 1910 com a Ana Joaquina. E porquê que... Agora vou-vos só perceber, só para vocês perceberem. Isto é o fim da cena que está documentada aqui. E só para vocês perceberem o quão parvo isto é, o bisavô da minha avó chamava-se José da Cruz Farto. Casou com Isabel da Graça de Inês Rolo. E tiveram um filho chamado Valério de Inês Semedo. Que sentido é que isto faz? Isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido. Ou seja, o nome que devia ter passado... O Bretanha não é aqui. Isto é só do lado da minha avó. Isto não ia chegar até mim. O Bretanha não ia chegar até mim porque era do lado da minha avó. A minha avó, a partir do momento em que casa com o meu avô, perde o nome. Ou eu perco o nome. Ou o meu pai perde o nome. Whatever. Percebem como é que isto funciona? Isto tem que ser passado de filho para filho. Se não forem filhos homens, a family tree desaparece. O nome desaparece. Estão a perceber? Estão a acompanhar ou não? Pronto, isto é só curiosidade. Só para vocês perceberem como é que os nomes desaparecem. Porque a minha avó devia-se ter chamado Farto do último nome e não se chamou. Esse nome desapareceu. O avô da minha avó, neste caso, o bisavô da minha avó, pai do avô da minha avó, pai do pai da minha avó, ficou sem nome. Ou seja, o pai dele chamava-se João Curado Farto, teve o bisavô da minha avó que se chamava José da Cruz Farto e o avô da minha avó chamava-se Valério de Inês Semedo. Onde é que está o Farto? Aqui. Desapareceu. Certo? Não deram o nome. E não deram porquê? Porque ele casou com uma mulher chamada Isabel da Graça de Inês Rolo e preferiram dar o nome de Inês desta avó, da bisavó da minha avó, e preferiram dar Semedo, que era o nome do pai da bisavó da minha avó. Os fartos foram com caraças. Não faz sentido. Percebem o que é que está a acontecer aqui? Ou seja, eu não sei se isto tinha a ver com importâncias de família. Ou seja, não sei se a Isabel da Graça de Inês Rolo era de uma família mais importante e por isso o nome prevaleceu. E o nome do povo foi com caraças. Estão a ver? Não sei como é que isto funcionou, mas eu tenho curiosidade para saber isto. E hei de ir investigar esta porcaria, garanto-vos. Garanto-vos que é possível. O que é que se passou aqui? Que isto não é normal. Para esta altura não era normal. Ok? Pronto. Onde é que vamos aos Bretanha? Aqui é que me irrita ainda solenemente, porque aqui já me vem tocar a mim. Não é? Pronto. Os Bretanha começam em a primeira data que eu tenho aqui é de 1786. Ok? 1786. Mas o meu antepassado máximo que aqui está documentado é um homem chamado Agostinho José Bretanha. Ok? Pronto. Neste caso eu depois fui ver ao anexo da Torre do Tombo e ele chamava-se Agostinho José Pereira Bretanha. Ok? 1700 e tal. Estamos a falar de 1720 e tal. Ok? Esse Agostinho José Pereira Bretanha casou com uma mulher chamada Teresa Bárbara de Pina.
eram naturais de Marvão. Marvão foi o sítio onde eu vos mostrei anteontem, onde fui, aquela vila de Castelo. Pronto, eles eram os dois naturais de Marvão. E entretanto tiveram, só para eu perceber, tiveram o seu primeiro filho, que foi o Manuel. Esperem lá. Esperem lá. Sim. Estou a tentar perceber isto. Esperem lá. Agora tenho que perceber aqui esta situação toda. Tiveram um filho chamado Manuel da Graça Pereira. Ok? Manuel da Graça Pereira, que já nasceu em Nisa, esta pessoa. E esta pessoa, por si, casou com uma mulher chamada Maria Martins, filha de Vicente Gonçalves e Maria Martins, e tiveram... eles casaram em 1835 e tiveram o José Pereira Bretanha. Portanto, um homem chamado Manuel da Graça Pereira teve um filho chamado José Pereira Bretanha. Portanto, volta a aparecer o Bretanha aqui, ok? O José Pereira Bretanha casou em 1859 com a Mariana Carrilho e tiveram o bisavô do meu avô. E o que é que aconteceu aqui? Então, o trisavô do meu avô chamava-se José Pereira Bretanha. A trisavó do meu avô chamava-se Mariana Carrilho. Como é que se chama o bisavô do meu avô? Joaquim da Piedade Carrilho Pereira. O que é que saiu aqui? O Bretanha. Para onde é que foi? O Bretanha. Percebem? Das duas, uma. Ou o livro não escreveu, porque já houve aqui pessoas que perderam o nome e depois voltaram a apanhar. Ou então esta pessoa tirou o nome. Porquê? Agora eu penso assim. Houve um nome que entrou, o Carrilho. Certo? Entrou o Carrilho da mulher. Não para o último nome, mas para segundo. Para primeiro apelido, neste caso. Portanto, ficou Joaquim da Piedade Carrilho Pereira. Certo? Entrou o Carrilho e saiu o Bretanha. O que é que eu acho que aconteceu? A mulher não gostava do Bretanha e disse, olha, tira o Bretanha e mete o Carrilho. E, portanto, o bisavô do meu avô passou a chamar-se Joaquim da Piedade Carrilho Pereira. Entretanto, essa pessoa teve João Pereira, que é o avô do meu avô. Ok? O avô do meu avô chamava-se João Pereira. Por si só, o pai do meu avô, como é que se chamava? João Pereira. Como é que se chama o meu avô? António Pereira. Como é que se chama o meu pai? João Pereira. Como é que eu me chamo? Tiago João Pereira. Onde é que está o Bretanha, meu? O nome que devia ter ficado não era o Pereira, era o Bretanha, porque era o último, certo? A cair a algum tinha que ser sempre o primeiro apelido, nunca o outro. Correto? Portanto, o que é que eu quero fazer? Ir buscar à Conservatória do Registro Civil, o raio que parta, a documentação desta gente toda sem ainda existir, ok? Porque eu já percebi que, é assim, o registro, a maneira como isto funciona é, se vocês tiverem um avô ou um bisavô que tenha um apelido, vocês podem ir buscar esse apelido, legalmente, através do registro. Podem pôr o apelido. Só que isso funciona de maneira a que vocês... Imaginem que vocês têm um segundo nome de alguém que, por ordem genealógica, ia cair. Ou seja, imaginem que o vosso bisavô do lado da vossa avó tinha um nome que vocês gostavam muito e queriam pôr, mas esse nome caiu por causa da cena das mulheres, mas vocês queriam restituí-lo. Vocês podem chegar ao registro e pedir. Pagam um X e eles podem pôr da parte da mãe, do pai, daquilo que eu percebi, acho que qualquer um é válido. Ok? Podem fazer isso. Pronto, também é isso. O registro criminal também é importante. Mas pronto, podem fazer isso. Até ao bisavô. No meu caso, eu nem posso fazer isso porque mesmo que o meu avô fosse ao registro pedir para o Bretanha voltar, não dá porque é o trisavô dele. O trisavô do meu avô é que tinha o Bretanha. O bisavô do meu avô já não tinha. Percebem? Então, como é que eu posso fazer isto? Eu já estive a procurar. Mas há a possibilidade de vocês redigirem um requerimento e provarem, através da árvore genealógica, que aquele nome fazia parte da vossa família. Ok? E para isso vocês precisam de juntar documentação suficiente que provem
que tenha bases fundamentais e contexto para dizer que aquele nome era parte integrante da história da vossa família e que devia estar e que devia ser reposto. Então é assim, por muito que isto não vá resultar em nada, eu quero fazer. Eu quero tentar fazer. Pá, eu quero tentar fazer. Eu quero repor o meu nome familiar. Quero mesmo. Acho que isto é importante. Acho que isto nem sequer faz sentido não ter acontecido. Percebem? Agora é assim, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir falar com padres, meu. Eu tenho que ir falar com padres de paróquias e de igrejas e de registros e o raio que parta para ir tentar saber. Eu acho que isto dava a melhor série de sempre. Dava a melhor série de sempre. Tipo, eu a tentar escavar o máximo possível. Sabem? Eu quero lá saber das heranças. Não, eu não estou a fazer isto por causa das heranças. Eu não quero saber de heranças nenhumas. A maior herança que eu tenho é o meu apelido. Que desapareceu. Isso é a melhor herança que eu tenho. Mano, imaginem, vocês não têm curiosidade em saber quem é que foram os vossos antepassados? Eu nem sei se tipo... Man, para mim, tanto quanto eu sei, toda a minha família eram peasants. Percebem? Tipo, todos o meu bisavô, o meu trisavô, o meu quadravô eram todos homens agrícolas, homens do campo. Percebem? Portanto, eu não tenho origem nenhuma nobre, mas eu quero o meu apelido. Eu acho que faz sentido. Acho que toda a gente devia fazer isso. Certo? E atenção que eu não quero estar aqui a especular, mas o nome Bretanha não é um nome de famílias camponesas. Portanto, das duas, uma. Ou eu sou tetraneto de um bastardo qualquer, ou então, sei lá, alguém aconteceu à minha família, meu, mas eu tenho boa curiosidade em perceber. Tenho boa curiosidade, até porque eu já percebi que há bué Pereiras Bretanhas no Brasil, por exemplo. Uma viagem medieval. Mano, fogo, eu adorava saber essas cenas. Epá, só que a questão é, onde é que eu vou ter colaboração? A primeira coisa que eu vou fazer é, eu já falei lá em Nisa sobre isto, e o senhor com quem eu falei sobre isto, ele disse-me que uma das pessoas autoras deste livro já faleceu. Ok? Neste caso foi o pai que escreveu este livro com o filho. Pá, eu vou à procura do filho, meu. Eu vou à procura deste filho. Porque este senhor teve que arranjar provas documentais para, para basicamente, pá, documentar isto tudo, não é? Eles até têm aqui as metamorfoses onomásticas, para as metamorfoses dos nomes, por acaso o meu não está aqui. Carita Alfaia, Paralta. Ai, mano, eu nem posso dizer este nome. Cebolai Chebolo, Curado Farto, Frasco. Que é isto, né? Dinis Pastrelo, Laré. Bicho, Granchinho. Granchinho é a família dos meus primos. Tiago Starks não Targaryen. Esse apelido tem raízes francesas. Eu sei que tem. E, mano, imaginem, puto. Eu vou dizer uma cena. O, o final desta quest podia ser o mais trágico possível. Quando eu chegar a descobrir que eu no fundo sou francês. Mano, eu detesto franceses no meu core. E basicamente era super engraçado eu descobrir que a minha família era de França. A ironia do destino. Mas estás a ver a família Farto, mas eu não estou a ver a família Farto. Em Nisa, já. Existem pessoas descendentes de Isabel Farto Mendes, os quais têm familiares em Setúbal. Ah, isto é um tema, isto é um tópico, não é? Mas não é família Bretanha. Agostinhos da Bretanha, está aqui o meu ano passado. Ana Duquesa de Bretanha. Está aqui no Genial. Aparece-me logo aqui o Agostinhos da Bretanha, que é o meu ano passado. Casado com Teresa Bárbara. Está aqui. Não existe mais informação. Mas ele está cá. Porque é que ele está cá registado? Quem é que registrou este homem? José Pereira Bretanha. Que é também meu familiar. Joaquina Ferreira. Estão aqui dois familiares meus. Quando pesquiso Bretanha. Olhem o resto. Olhem o resto. Eu vou-vos mostrar só o resto. Esperem lá. Portanto, os meus familiares estão aqui. Agostinho José Bretanha. Ok? José Pereira Bretanha. Olhem os outros nomes que estão aqui. Ana Duquesa de Bretanha.
António Francisco dos Santos Bretanha. António Francisco dos Santos Bretanha Júnior. Argante Arastanhe, rei da Bretanha. Benedito Aristeu Bretanha. Branca da Bretanha. Catarine de Bretanha. Carlota Princesa Real da Grã-Bretanha. Cláudia de Valois, Duquesa da Bretanha. Conan II, Duque da Bretanha. Constantino, Príncipe da Bretanha. Sinan Meriadog, Rei da Bretanha. Elsa Bretanha. Erispol, aí, mano, o que é isto? Duque de Bretanha. François Delfim de França, Duque de Bretanha. É o genial. Mano, não há mais Bretanhas. Os únicos Bretanhas que estão aqui são estes senhores. O Benedito Aristeu, que é filho destes senhores. António Francisco dos Santos de Bretanha. Este é o original, pelos vistos. Mariana Escolástica de Jesus. Ai, o que é isto, bro? Francisco Albertano Pires. O Bretanha apareceu aqui à toa, olha. Francisco Albertano Pires, Maria Júlia da Conceição. Nem sei quem são estas pessoas, mas têm em Bretanha. Eu agora fiquei com curiosidade sobre a minha. Claro, e bem. Eu acho que vocês deviam todos ir numa quest para saberem os vossos anos passados, meu. Eu quero fazer a minha family tree. O site é o Genial. É este site. Já puseram aí o link. Portanto, pá, olhem, não quer dizer nada, mas eu quero mesmo